Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, hoje eu vou resolver a provinha da FAMER para vocês, tá bom? Espero que vocês possam esclarecer todas as dúvidas aí, tá bom? Primeiro dia, conhecimentos gerais, prova versão 4, tá bom? Resolver as questões de química aí, vamos lá. A imagem mostra a formação de água líquida por meio de duas mudanças de estado físicos distintas. Mudança 1, água formada na superfície externa de um copo. E mudança 2, água proveniente de derretimento de gelo. E quer saber de acordo com as informações, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre. Então, vamos só lembrar uma coisinha, quer saber se é endo, exo, ó, a passagem de estado sólido para líquido, ó, sólido, líquido e gasoso. Certo? Então, só lembrando aqui, ó, a passagem de sólido para líquido, o processo que vai da esquerda para a direita, né? Absorve endo de líquido para gás, absorve também endo. Beleza? E, no caso de sublimação, né, de sólido para gasoso, endo. Então, os processos vão da esquerda para a direita, sólido para líquido, líquido para gasoso, endo. O inverso, galerinha, né, vai liberar calor. Exo, então, de gás para líquido, processo inverso, exo. Líquido para sólido, exo. E gás para sólido, né, a ressublimação exotérmica. Então vamos lá, galera. O que ele quer saber? O processo 1, ó, água formada na superfície externa de um copo. Então, superfície externa. Aqui, a superfície externa. Você tem água, né? No estado gasoso, no ar, umidade do ar. Quando ela entra em contato com as paredes frias do recipiente, essa água no estado gasoso, sofre um choque térmico, né? Essa água no estado gasoso volta a ser água líquida. Então, de gás para líquido, processo chamado de gás para líquido, condensação. Estão sendo bem tranquilo, beleza? E a condensação, ó, de gás para líquido, ó, gás para líquido, processo exotérmico. Beleza? Então, água formada na superfície externa de um copo, então você tem a umidade do ar, né? Ó, H2O gasoso no ar, quando entra em contato com a parede, na superfície, né, fria, o que acontece? Esse gás vira líquido. Condensação, beleza? Processo 2, água proveniente do derretimento do gelo. Gelo é água, o quê, galerinha? No estado sólido. Então, aqui ele está derretendo, está passando para o estado líquido. Sólido para líquido, processo chamado de fusão. Fusão, ó, sólido para líquido, um processo endotérmico, tá bom? Sólido para líquido, ó. Olha lá, endotérmico. Então, alternativa A, condensação, processo exotérmico em 1, fusão, processo endotérmico em 2. Beleza? Uma questãozinha bem tranquila, galera. Vamos lá. Questão 52. O gás ozônio é uma substância química ambígua. Do ponto de vista ambiental, na troposfera, o ozônio é tóxico devido ao caráter oxidante. Na estratosfera, absorve a radiação ultravioleta nociva ao ser humano por meio de um processo natural que leva à contínua formação e fragmentação da molécula, como representado na imagem. Então, o que ele diz, galera, ó, vamos lá, fazer uma interpretação aqui, ó. Ozônio, né, ó, cada bolinha azul, um átomo de oxigênio. Então, aqui nós temos a molécula O3. Beleza? Então, a setinha para cima ali, ó. O O3 foi quebrado em O e O2, virando O3 novamente. E aqui na setinha para baixo, ó, você tem o gás oxigênio, que é O2 mais O, virando O3. Bom, o processo ilustrado na imagem envolve a participação de, primeiro, a alternativa correta, galera, ó, letra C. Você tem um elemento químico, então, tudo isso, ó, nós temos O3, O2, O. Então, o que você tem envolvido aqui? Ó, O3, O2, O, nós temos, então, um único elemento químico.
nós temos um único elemento químico. Um elemento químico. E esse elemento químico, ele origina substâncias diferentes. Origina o O2 e o O3, tá? Substâncias simples, né? Gerou duas substâncias simples. Pessoal, o que acontece? Quando você tem substâncias simples, né, substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, nós dizemos que ocorre o fenômeno da alotropia. Então, o O2 e o O3 são alótropos do oxigênio, ou formas alotrópicas, ou seja, são substâncias diferentes, substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Lembrando que a alotropia ocorre para apenas substâncias simples, formadas por um único elemento. Por exemplo, CO e CO2, ó, são substâncias diferentes formadas pelos mesmos elementos, mas não têm alotropia, porque não são substâncias simples, não são formadas por um único elemento. Beleza? Então, ali nós temos no oxigênio, elemento oxigênio, formando O2 e O3. Então, nós temos alotropia, substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Beleza, galera? Questãozinha também bem conceitualzinha, mas tranquila. Vamos lá, próxima questão. 53. O lítio é um metal alcalino. Olha ele aqui, ó. Alcalino. Família 1A. A forma iônica desse elemento químico, ó, nós já sabemos, se você já dominar um pouquinho de NOx, elementos da família 1A possuem NOx mais um, beleza? Elementos da família 2A, NOx mais 2. Beleza. A forma iônica desse elemento químico combinada com íon carbonato. Então, peraí, forma carbonato de lítio, um composto iônico empregado como medicamento no tratamento de transtorno bipolar. Então, o lítio, carga do lítio, mais um, que é família 1A, né? Ele fala que é metal alcalino. Teria que lembrar, né, que metal alcalino é a família 1A. Vai juntar com o carbonato, CO3 menos 2. Ó, pessoal, mais um com menos 2 não dá para cancelar. Então, a gente escorrega, ó, joga o 1 para cá e o 2 para cá. Então, a fórmula vai ficar Li2. Quando a gente escorrega, não inverte o sinal, escorrega só os números, tá bom? L2, CO3. Por quê? Em cima você tem a carga mais um menos dois. As cargas você tem positivo e negativo. Quando você escorrega, esse 2 do lado do lítio significa que eu tenho dois átomos de lítio. Então, quando você escorrega, agora você tem um número de átomos ali embaixo. Átomos nunca pode ser negativo. Tá? Então, quando você escorrega as cargas, na verdade, você escorrega apenas os números. Tá bom? Beleza? Então, o sinal não vai. Então, ó, o 2 vem, vamos escorregar de novo aqui, ó. Ó, o 2 vem para cá, Li2. E o CO3, ó, o 1 escorrega, mas o 1, ó, CO3, quando é 1, não precisa colocar nada. Tá bom? Então, a fórmula ficou Li2, CO3, ó. Tira a letra A, tira a letra B, tira a letra D. Olha que beleza, ó. Ó, só ficamos com letra C e letra E. A forma do composto iônico de lítio, mencionada no texto, tá aí. E a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia do íon lítio. Cuidado, galera. Lítio, tá? Cuidado. Na tabela periódica, o lítio tem número atômico 3, né? Tinha que mostrar a tabela. Então, esse é o átomo neutro. Então, a distribuição ficaria 1s2, 2s1. Beleza. Mas qual é a carga? Ele quer falar, ele está falando do íon, íon lítio, ó. Íon lítio. O íon é depois que ele adquire a carga, né? Li mais. Então, olha lá, o que acontece esse mais um significa que ele perdeu um elétron. E da onde que ele perde elétron? Onde é mais fácil? Da camada de valência. Então, olha a distribuição do átomo. Não é 1s2, 2s1, ó. Camada Kl. Então, ele vai perder um elétron, né? Então, ele perde da camada de valência. Ele perde do 2s1. Então, a distribuição eletrônica do íon lítio, né, que é o Li+, a distribuição é 1s2. Alternativa E.
Tá bem, galera? Então, tinha que lembrar que essa carga positiva significa que ele perdeu um elétron. Beleza? Uma questãozinha também, não tinha muita dificuldade, não. Vamos lá? Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá? Próxima questão. 54. Analise o primeiro verso do poema Psicologia de um Vencido, de Augusto dos Anjos, que faz alusão à composição química dos seres humanos, restringindo-a ao elemento químico carbono e ao composto amônio. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Todos os elementos químicos identificados no poema. Quem são os elementos químicos identificados no poema, galera? Ó, carbono, né? Amoníaco. Né? O que é o amoníaco? É o nome popular do hidróxido de amônio. Então, nós temos os elementos nitrogênio, H, beleza? O O, ó, amoníaco é o nome popular do hidróxido de amônio, H4OH, beleza? Então aqui, ó, a gente brinca a parte onde tem o chon, CHON, tá? Aí ele fala, todos os elementos químicos identificados no poema, tá? Podem ser encontrados nas moléculas de... Pessoal, onde você tem o chon? Presta atenção, lipídios. Lipídios são ésteres, né, de cadeia longa. Então, por exemplo, a estrutura de um lipídio aqui, ó. Se eu pegar a estrutura de um lipídio, eu vou pegar um éster de cadeia longa, né? Estou falando dos lipídios, no caso, os glicerídeos, né? Óleos e gorduras, ó. São ésteres, ó, de cadeia longa. Então, galera, o que acontece? Aqui você tem CHO, mas não tem nitrogênio nos lipídios. Então não poderia ser a letra A. A letra B é a correta. Enzimas. Você tem que lembrar, galera. Enzimas. As enzimas são o quê? São proteínas, né? No caso, as enzimas são catalisadores biológicos, mas as enzimas, elas são proteínas. Né? Então, você tem que lembrar, tinha que lembrar que as enzimas são proteínas. E se são proteínas, proteínas são formadas pela união de aminoácidos. Aminoácidos geram proteínas. Proteína tem ligação peptídica, união entre aminoácidos. O que gera, galera? Proteína, tá? As proteínas, por exemplo, os aminoácidos se juntam e formam as proteínas. Então, você tinha que lembrar aqui que as enzimas são proteínas. E as proteínas, sim, tem CHON, tem o elemento nitrogênio, galera, nas proteínas. Bom, lembra? Dependendo se é enzima ou não, toda proteína é formada como? Através, ó. O que forma proteína? União de aminoácidos. Aminoácidos. Ó, vou fazer aqui para vocês lembrarem, galera, rapidinho, ó. Vou pegar a glicina, que é o menor aminoácido, ó. Tem a função amina e tem a função ácido carboxílico. Daí o nome é aminoácidos. Olha a união de aminoácidos. Ó, outra molécula aqui, ó. O NH2 eu vou desmembrar, galera. Vou colocar NHH, tá bom? Aqui eu não vou formar proteína, eu vou formar um dipeptídeo, que eu estou fazendo a união só de dois aminoácidos. Mas importa a essência, porque para formar proteína vai ser ligação entre muitos aminoácidos. Ó, o OH do ácido carboxílico junta com o Hzinho da amina. A parte ácida de um aminoácido, que é o ácido carboxílico, junta com o grupo amina, que tem caráter básico do outro aminoácido. Parte ácida de um, caráter ácido com caráter básico. Parte ácida de um, parte básica do outro. Ácido carboxílico de um, grupo amina do outro. Vai liberar água. Aí nós vamos juntar as moléculas. Do lado esquerdo ali sobrou CH2, NH2, C dupla O e aqui, galera, ó,
perdeu o OH. Então, ó, valência livre. Quem vai entrar aqui, ó? O nitrogênio da outra molécula. Então, entra o N, o H, o NH está ligado a um CH2, está ligado a um C dupla O. Ó, então, aqui eu fiz um dipeptídeo. E essa ligaçãozinha que eu vou circular de hoje para vocês, ó, é a chamada ligação peptídica, né? Que é a ligação que une os peptídeos. Tá bom? Então, o aluno tinha que lembrar, né, que enzimas são proteínas e toda proteína tem CHO, que é composto orgânico, e principalmente o elemento nitrogênio. Que lipídios não tem? Carboidratos. Vamos pegar um carboidrato, um monossacarídeo, glicose, ó. C6H12O6, ó, não tem nitrogênio, beleza? O que é um ácido graxo? Ácido graxo, galera, é um ácido carboxílico, de cadeia longa, ou seja, não tem nitrogênio. Polissacarídeo entra dentro dos carboidratos, não tem nitrogênio, beleza? Então, o único que tem nitrogênio, enzimas, porque são proteínas, beleza? Uma questãozinha um pouquinho mais difícil aí para o aluno, mas ele não tem que ter um conhecimento bom aí de bioquímica, beleza? Vamos lá. Próxima questão. 55. Um médico prescreve para seu paciente a infusão de 30 ml de uma solução preparada. Como que essa solução vai ser preparada, galera? Ó, diluição de 400 miligramas de determinado medicamento em 240 ml de soro glicosado a 5% massa-volume. As massas do medicamento e de glicose administradas ao paciente são... Então vamos lá, galera. Primeiro, vamos ver a massa ele pergunta, de medicamento. Bom, o que nós temos lá que ele falou no texto? Ó, 400 miligramas de medicamento com 250 ml de soro glicosado. Então, olha lá, galera. Ó, de novo, 400 ml de medicamento em, opa, em 240 ml de soro. Só que não vai ser administrado 240 ml de soro. Ó. Vai ser administrado, se o paciente já foi, o médico prescreveu, 30 ml. 30 ml. Né? No caso da solução, que seria o soro, né? Porque você tem 240 ml, 400 miligramas, 240 ml de soro glicosado. Então, a solução ali é o soro, tá? Então, é 30 ml dessa solução, que seria o soro. Então, em 30 ml de solução, quanto de medicamento eu vou ter ali? X. Eu vou ter 50 miligramas de medicamento, que corresponde a 0,05 gramas. Então, você vai estar administrando em 30 ml essa solução, no caso do soro ali, você tem 0,05 gramas de medicamento. Então, tiramos a letra C, D e E. Bom, aí a segunda pergunta, galera, em relação à quantidade de glicose. Bom, esse soro glicosado, ele tem uma concentração de 5% massa-volume. O que significa 5% massa-volume? 5%, 5 em 100. O que é N/V? Massa-volume, ou seja, 5 gramas em 100 ml. Então, esse 5% massa-volume, a gente tinha que saber que são 5 gramas em 100 ml. Ou seja, 5 gramas de glicose para cada 100 ml de soro. De novo, a infusão vai ter quanto? Olha lá, 30 ml de solução, que seria, né, o soro ali. Então, em 30 ml de soro, de solução, quanto de glicose eu vou ter? X, totalizando 1,5 gramas de glicose alternativa A. Essa segunda parte, galera, poderia fazer em duas regras de três também. Assim, ó, 5% de glicose, 5 gramas de glicose em 100 ml de solução. Tá. Aí ele falou que são 240 ml de soro. Ó. Então, em 240 ml, qual que é o total de glicose que eu vou administrar ali? Ó? 12.
Então, esses 12 gramas é o total. Esses 12 gramas de glicose estão em 240 ml de solução, ou seja, de soro. Uma raiz do paciente vai ser administrado apenas 30 ml da solução, 30 ml de soro. Então, em 30 ml de soro, eu vou ter X gramas de glicose, que corresponde a 1,5. Se quisesse, daria, mas eu prefiro fazer uma regra de 3 só, que eu acho muito mais simples que a parte em vermelho ali. Beleza, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo. É, assim, eu achei uma questão um pouco confusa na interpretação. Eu acredito que muita gente pode ter confundido um pouquinho, né? Então, uma questão meio chatinha na interpretação, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Questão 56. O arranjo experimental mostrado na imagem representa uma célula eletroquímica, uma pilha, usada na obtenção do potencial padrão de redução de semi-reações, adotando-se, né, potencial igual a zero para eletrodo de hidrogênio. Então, galera, ainda ele falou, né? Mas o aluno às vezes deve saber, né? Para fazer algumas questões, deve, a gente sempre comenta em sala de aula, o padrão, referência, né? O eletrodo de hidrogênio, né? Ele tem potencial de oxidação e redução igual a zero, tá? Atribui-se potencial positivo para o metal que reduz frente ao hidrogênio e potencial negativo para o metal ou espécie que se oxida. A substituição do cobre por outro metal no arranjo experimental gera um potencial de 0,44 volts. O fluxo de elétrons inverte-se de M para o eletrodo de hidrogênio. De acordo com as informações, uma pilha formada pelo metal M e pelo cobre produz um potencial de... Primeiro, galera, tem um jeito mais... O aluno teria que ter um raciocínio mais difícil aí para resolver, mas eu prefiro, por causa da didática, usar esse sistema aqui, ó, galera. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro desenho, ele colocou hidrogênio, né, de um lado e cobre do outro. Olha o fluxo dos elétrons, ó, os elétrons estão saindo do hidrogênio e indo para o cobre. Então, o que que o hidrogênio está fazendo? Doando elétrons, perdendo. Então, quem dá elétrons é porque sofre uma oxidação. Então, sabemos que que o hidrogênio oxida. O cobre está fazendo o quê? Ó, recebendo os elétrons. Quem recebe elétrons é porque sofre uma redução. Ah, então nós sabemos ali que o hidrogênio oxida, o cobre reduz. Aí você tem que lembrar do CRAL. O que que o CRAL fala para a gente nas pilhas? C de cátodo, né? Ó, cátodo reduz, ânodo oxida, é o CRAL. Então, quem oxida é o ânodo. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, quem oxida é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Então, lembrando que cátodo lembra de cátion, é o polo positivo da pilha. Ânodo lembra de ânion, que é o polo negativo. Beleza. Então, galera, como que você calcula uma DDP? Ah, como que a gente calcula uma DDP de pilha? De várias formas. Né, nas minhas aulas, eu gosto de explicar assim, ó. Como que você calcula DDP? Vou pegar de roxinho, que é o circular. Eu calculo dessa forma, galera. Acho mais fácil para o aluno. Eu pego o maior potencial de oxidação e somo com o maior potencial de redução. Beleza? Eu uso essa daqui. Então, vamos lá. Ó, se o hidrogênio oxida, óbvio, se ele oxida, é porque ele possui maior potencial de oxidação. Ok? Se o cobre reduz, óbvio, se ele reduz, porque ele possui maior potencial de redução.
Lembrando que pilha é uma reação espontânea, certo, galera? Como que uma reação espontânea ocorre? O elemento com maior potencial de oxidação vai oxidar espontaneamente. O elemento com maior potencial de redução vai reduzir espontaneamente. Beleza? Então vamos lá. Qual foi a DDP dessa pilha? Ó, ele colocou, ele deu ali, ó, o desenho. 0,34. Então, 0,34 é igual. Quem tem maior potencial de oxidação? O maior potencial de oxidação é o elemento que oxida. É o hidrogênio. Ah, quanto vale o potencial dele? Tanto de oxidação quanto de redução? Zero. Mais. E o maior potencial de redução? Quem possui maior potencial de redução nessa pilha de hidrogênio e cobre? Quem reduziu foi o cobre, então o cobre tem maior potencial de redução. E quanto vale? Não sei, vou descobrir, ó. Potencial de redução do cobre. Então, 0,34 é igual a zero mais potencial de redução do cobre. Concluímos, então, que o potencial de redução do cobre 0,34 volts. Redução. Como que você faz? Se você tem o de redução para descobrir o de oxidação, é só inverter o sinal. Então, portanto, o potencial de oxidação do cobre menos 0,34. Ok? Então, aqui é só para você lembrar aqui. O cobre, né? Potencial de redução mais 0,34, de oxidação mais 0,34. Beleza? Ou, né? Dá para fazer direto aqui, porque você sabe que o hidrogênio potencial é zero. Se a DDP da pilha deu 0,34, a DDP é o próprio potencial de redução do cobre. Tá bom? Tá. Agora, gente, olha ali, tá? Do lado direito, o que ele vai fazer? Ele vai substituir o cobre. Então, do lado esquerdo, galera, prestem bastante atenção, tá? Do lado esquerdo continua o hidrogênio, do outro lado, ele trocou o cobre por um metal M. Olha a leitura. A substituição do cobre por um outro metal M gera um potencial de 0,44 volts. Então, a DDP foi 0,44 volts. E olha o que ele diz. E o fluxo de elétrons inverte-se de M para o eletrodo de hidrogênio. Então, aqui, os elétrons saem, ele falou ali, ó, saem do eletrodo M e vão para o hidrogênio. Ah, então o que que o M está sofrendo aqui? Agora o metal M está, ó, doando elétrons. Quem dá elétrons é porque sofre uma oxidação. E se ele sofre oxidação, ele é o ânodo. Ah, então o M está doando elétrons, está oxidando. Então, se ele oxida, é porque ele tem um maior potencial de oxidação. Já o hidrogênio fazer o quê? Receber elétrons. Quem recebe elétrons sofre uma redução. É o cátodo. Bom, então se o hidrogênio sofre redução, é porque ele possui maior potencial de redução. Como que a gente calcula o DDP da pilha? Maior potencial de oxidação com maior potencial de redução. A DDP, ele falou, olha lá, 0,44. Quem tem maior potencial de oxidação? Ó, quem que oxida? É o metal M, mas quanto vale? Não sei. Então, eu coloquei aqui, ó, potencial de oxidação do M. Mais. E o maior potencial de redução? Quem reduz? O hidrogênio. Quanto vale o potencial de redução e de oxidação do hidrogênio? Zero. Portanto, potencial de oxidação do elemento, né, do metal M é 0,44. Se o de oxidação é 0,44, o de redução é só inverter o sinal. De redução do elemento M, metal M, menos 0,44. Então, aqui, descobrimos que, olha lá, os potenciais, ó, oxidação e redução do cobre, oxidação e redução do metal M. E ele quer saber, de acordo com as informações, uma pilha formada pelo metal M e pelo metal cobre. Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui, galera, ó, copiei, ó, os potenciais, ó, do cobre, o de redução e o de oxidação, que a gente deduziu aqui, ó. Está o asterisco na página anterior, ó. Olha lá. Redução e oxidação do cobre, redução e oxidação do metal M. Aqui, ó.
Então, eu quero uma DDP. Vamos lá? Como que eu calculo a DDP? Essa DDP entre os metais cobre e M. Então, como que eu calculo a DDP? Eu pego o maior de oxidação com o maior de redução. Vamos comparar os dois potenciais do cobre e do metal M. Então, do cobre, ó, de oxidação, menos 0,34. Do metal M, de oxidação, mais 0,44. Opa, qual valor é maior? 0,44. Aqui. Então, vou pegar 0,44. Mais. E o maior potencial de redução? Vamos comparar os potenciais de redução? Ó, do cobre, 0,34. Do metal M, menos 0,44. Vou ficar com o cobre, mais 0,34. E é só somar. O maior de oxidação, 0,44. O maior de redução, 0,34. Totalizando um ADDP de 0,78 volts. Então, você ficaria, né, com a alternativa A ou E. Aí ele quer saber na qual M e cobre, quem é cátodo, quem é ânodo. Vem cá. Quem tem maior potencial de oxidação? Quem circulou ali, galera? Quem tem? É o metal M. Então, o metal M, se ele tem maior potencial de oxidação, ele oxida. Se ele oxida, vamos lembrar do CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Então, se ele oxida, ele é o ânodo, polo negativo. Então, olhem a letra A, na qual M é o cátodo? Não, galera. M é o ânodo, ele oxida. Então, a alternativa correta, letra E. Cobre é o cátodo. Por quê? Olha lá, o cobre, o que que ele tem, ó? Quem tem maior potencial de redução? Cobre. Então, se o cobre tem maior potencial de redução, ele reduz. Se ele reduz, ele é o cátodo. Uma questãozinha muito bem elaborada, uma questãozinha bem legal, galera. Espero que a explicação aqui ficou um pouco extensa, eu quis explicar bem, né, bem detalhado aí, mas era uma questão que não era tão complexa. Uma questãozinha de eletroquímica, né, de pilha, eletrólise, vem caindo bastante nos vestibulares. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo, tirando as dúvidas, esclarecendo as dúvidas. Vamos lá? Próxima questão. Analise os dados extraídos dos rótulos de duas marcas de água mineral. Então, ele deu a composição química em, né, miligramas por litro de bicarbonato, carbonato, sódio, potássio e nitrato. Tá? Então, pH de uma água 6,07, da outra 10. Ele pergunta: a concentração de íons H+, da água mineral 1 é da ordem de 10 a 4 vezes maior ou menor que na água mineral 2. Ó, tá falando de concentração de íon H+. Se você lembrar um pouquinho de pH, ó, o que que a água mineral tem? Água mineral 1, pH 6. 6,07, a gente aproximei para 6 para facilitar os cálculos. Porque ele fala da ordem, de 10 a quarta, exato, 10 a quarta. Então, olha lá. Por exemplo, se um ácido, por exemplo, só lembrando aqui, tem uma concentração de H+, 10 a menos 2 mol por litro. Como que a gente calcula o pH? A gente faz menos log da concentração de H+. Então, ficaria menos log de 10 a menos 2. Tá? O menos deixa, ó. Deixar o menos ali fora. Vou calcular aqui, ó. Quanto que é o log de 10 a menos 2 na base 10? É menos 2. Tá menos 2. Então, para você evitar essas continhas, ó, se a concentração de H+ é 10 a menos 2, é só olhar o expoente aqui, ó, se é menos, concentração de H+ 10 a menos 2, ó, pH 2. Se a concentração de H+ é 10 a menos 9, pH 9. Se a concentração de H+ 10 a menos 1, pH 1. Então, você evita essas continhas aqui, você ganha tempo. Beleza? Então, vamos lá. O que que ele diz? A primeira água, a água 1 aí, ó, tem um pH, ó, 6. Portanto, a concentração de H+ é 10 a menos 6 mol por litro. Ó, deixa eu ver agora se o pH era 2,
concentração de H+, 10 a menos 2. Se o pH 8, concentração de H+, 10 a menos 8. Beleza? A outra tem um pH 10. Se tem um pH 10, é porque a concentração de H+ é 10 a menos 10 mol por litro. Então é só pegar 10 elevado a menos o valor do pH. Se o pH é 6, 10 elevado a menos 6. pH 10, 10 elevado a menos 10. A concentração de H+. Tá? Então, água mineral 1, galerinha, ó, água mineral 1 e 2. Vamos dividir, ó, concentração de H+ na água 1, aproximadamente, né? Seria, como o pH é 6,07, ficaria 10 elevado a menos 6,07. Só arredondei para 6, tá bom? Dividido, ó, concentração de H+ da água 2 é 10 a menos 10, ó, divide. 10 a menos 6 por 10 a menos 10. Vai ficar, ó, 10 a menos 6 vezes 10. Ó, 10 a menos 10 vai para cima, fica 10 a mais 10. Você conserva a base, ó, somos expoentes. 10 a quarta. Ah, então a água 1 é da ordem de, a concentração de H+ é de 10 a quarta vezes maior. 10 a menos 6, muito maior que 10 a menos 10, do que na água mineral 2. Beleza? Primeira questão, parte tranquila de pH. A segunda, que muita gente pode ter confundido aqui, uma questão um pouquinho, achei difícil, galera. Contribui para o pH elevado da água 2, né? Um pH alcalino, né? O pH 10 é um pH básico, alcalino. O que contribui? A presença de quais íons contribui para esse pH elevado? Olha aí, galera, a alternativa correta é a D, bicarbonato e carbonato. Por quê? Esses íons sofrem um processo chamado hidrólise salina. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês, ó. Bicarbonato, HCO3-. Então, esse íon, né, ele reage com a água. Água, galera, eu coloquei H+ ou H-. Então, olha lá, o HCO3- reage com o H+ da água. HCO3 com H, forma-se H2CO3. E quem fica sozinho, OH-. Ah, então os íons H+, ó, estão presos no ácido carbônico. Já os íons OH- estão livres em solução. São os íons livres que dão o caráter da solução. Íons livres. Então, ó, se está liberando OH-, isso indica que o bicarbonato vai originar uma solução em água, vai gerar uma solução básica, por isso que faz o pH aumentar. E o outro é o carbonato. Ó, o carbonato reagindo com água, ó, o CO3-2. Quando recebe um H+, fica assim, ó, H+. Com CO3-2, ó, vai ficar HCO3, ó, mais 1 com -2, totalizando -1. Vai formar HCO3- e, ó, quem fica sozinho da água? O OH- de novo. Íons OH- livres, ó, indicando o pH básico, alternativa D. Ô, professor, mas peraí, por que que não pode ser o Na+? Olha que legal, galera. Vou mostrar para vocês, ó. Se fosse o Na+, ó, olha que legal. Vamos reagir com água? Água é o quê? H+ ou H-. Ó, o Na+, ele vai reagir com H-. Vai formar NaOH mais H+. Hum, e olha o que acontece. Como a NaOH é uma base forte, então a gente representa assim, ó. Como é uma base forte, ela vai estar dissociada. Então, ela vai estar Na+ e OH-. E o H+ ali. Ó, Na+ antes, Na+ depois. Então, na verdade, olha o que acontece. Você vai ter na equação global, ó, H2O virando OH- e H+, ó. OH- neutralizando H+, ó. Não vai ter só OH- livre, não é pH básico. Então, na verdade, o Na+ não vai gerar uma solução básica, não vai ter só íons OH-, vai ter OH- e H+. Na verdade, virou hidrólise da água. É, é estranho falar, não é? Hidrólise da água não existe, né? Na verdade, vai ocorrer só
a água se quebrando em OH- e H+. Beleza, galera? Então, o Na+ não sofre hidrólise, tá bom? Tranquilo? Não vai gerar solução básica. Ah, o K+ é a mesma coisa, mas, professor, e o NO3-? Eu mostro para vocês, ó. O NO3-, se ele reagir com a água, vou colocar aqui, ó. H+, OH-, olha aqui, ó. NO3- com H+, vai formar o HNO3 e vai liberar o OH-. O OH-, peraí. HNO3, galera, cuidado. É um ácido forte. Então, olha aqui, ó, o que que vai acontecer? Ó, NO3- mais água. Ó, HNO3 é um ácido forte, então ele ioniza. Ele vai estar assim, ó, H+ e NO3-, vai estar ionizado. Olha o que acontece, galera, aqui, ó. Ó, NO3-, NO3-. Então, você vai ter no final H2O gerando H+ e OH-. Então, ó, H+ neutralizando OH-. Não tem, ó, só OH- livre. Então, não é caráter básico, é caráter neutro. Tudo bem, galera? Então, tinha esse probleminha aí. Ah, professor, mas ali formou, ó. Olha aqui o bicarbonato, ó. Eu estou circulando aqui, ó. Ele está reagindo com a água, está formando ácido carbônico, mas o ácido carbônico não vai ionizar, liberar o H+? Não, porque é ácido fraco. Se é ácido fraco, ioniza muito pouco. Prevalece a forma não ionizada, que é o H2SO3. Então, você vai ter o H2SO3 e o OH- livres. Íons OH- livres. E são os íons livres que geram o caráter final da solução. Beleza? Uma questãozinha aí difícil para o aluno entender quais íons dão o caráter básico dessa água. Beleza? Então ficou uma pérola aí na hidrólise da água. Galera, beleza? Então é a água se quebrando ali, no caso, aquela parte preta ali, ó, do lado direito, ficou água gerando OH- e H+. OH- e H+, um neutralizando o outro, né? Então, soluções neutras. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Desculpe. Indicadores ácido-base são compostos químicos que alteram a coloração da solução aquosa em função do pH. A equação mostra o equilíbrio químico da fenolftalina em meio aquoso. Esse indicador muda a cor da solução em pH ao redor de 8. Opa! Seria um pH ao redor de 8, meio básico, alcalino. Então, ela muda a cor. Então, ela fica rosa. Porque ela é incolor, se vai mudar a cor, ela vai ficar aqui cor rosa. Então, a fenolftaleína, ela fica rosa em meio básico. Então, você tem, né? Vamos só colocar aqui a fenolftaleína. Começa incolor, né? Toda essa parte aqui eu vou copiar, que seria a parte incolor, reagindo com água, aí vai gerar um equilíbrio, aí você vai ter a forma dela ionizada, que é rosa, mais o íon H3O+. Então, tá aqui o equilíbrio. Bom, e ela fica rosa, ele deixou bem claro que ela fica rosa, pH ao redor de 8. Então, pH base. Ó, a fenolftalina deixa rosa a solução aquosa de... Meu, tá falando que fica rosa em pH 8, não precisa nem saber deslocamento de equilíbrio. A única alternativa que você tem uma base é NH4OH. O NH4OH é uma base. Então, isso daqui vai ter um pH acima de 7, caráter básico. Se é caráter básico, vai deixar a fenolftalina rosa, alternativa C. Ó, HCl não pode ser, gente. É um ácido, tá? Agora, os outros três, o KNO3, L2CO3, NH4Cl, são sais. Aí teria que fazer hidrólise salina, né? Por exemplo, a gente gera uma solução ácida, básico, neutro, né? Mas, ó, por exemplo, o KNO3, quando você reage ele com a água, K+, NO3-, ó. K+ com H-, KOH. NO3- com H+, é o HNO3. Só pra você lembrar certinho, mas ó, o sal vai estar dissociado.
K mais NO3 menos. Mais água. KOH, o K é da família 1A. Então, é uma base forte. Então, ela vai estar dissociada como em K mais OH menos. HNO3 é um ácido forte. Porque você faz oxigênios menos hidrogênios. Ó. 3 oxigênios menos um hidrogênio. A diferença deu 2. Se a diferença der 0 é fraco. Se a diferença der 1 moderado. Se a diferença der 2 ou mais é forte. Se é forte, ele vai estar ionizado. Então, ele vai estar assim, ó. H mais e NO3 menos. Ó. K mais, K mais. NO3 menos, NO3 menos, ó. Ficou água gerando OH menos e H mais. Ou seja, nem o K mais, nem o NO3 menos sofreu hidrólise salina. Então, ó, o pH da solução aqui final, ó. H mais neutralizando OH menos. Solução neutra. Tá bom? Precisava fazer tudo isso? Não. Se fosse uma questão aberta, sim, para provar que a solução é neutra. Mas se não, você mata a hidrólise salina, se for uma questão teste, se o sal gera uma solução ácida, básica ou neutro, só vendo se o ácido é forte ou fraco, a base é forte ou fraca. Aqui no caso, ó, gerou uma base forte, gerou um ácido forte, solução final pH 7, solução neutra. Ah, e a letra D, professor, o Al2SO4 3, ó. Não estou preocupado nem com o balanceamento, galera. Vamos só reagir com água. Ó, Al mais 3, SO4 menos 2. Ó, Al mais 3 com OH menos, hidróxido de alumínio. Alumínio não está na família 1A nem 2A, então não é base forte. Isso daqui é uma base fraca. E, ó, SO4 menos 2 com H mais, vai formar H2 e SO4. 4 menos 2, 2. Aqui é um ácido forte. Opa! Opa! Quem predomina? O forte, que vai ionizar, vai liberar o íon. Então, como não é uma questão aberta, é só saber que o forte predomina. Então, ó, base fraca, ácido forte, isso vai gerar uma solução ácida, pH menor que 7. Solução ácida. Beleza? E o NH4Cl também, ó. NH4Cl, vou reagir com água, ó. NH4 mais com OH menos vai formar o NH4OH, que é uma base fraca. Cl menos com H mais HCl. Os únicos 3 ácidos fortes que não têm oxigênio, né? Porque os que têm oxigênio, você faz oxigênio menos hidrogênio. Se a diferença der 2 ou maior que 2 é forte. E os ácidos que não têm oxigênio, os hidrácidos, ó. Instituto Brasileiro de Clonagem. Esses são os 3 ácidos fortes. Bem decorativo, decoreba. Um HCl é um ácido forte. Quem predomina? A base fraca, ácido forte. Quem prevalece é o forte. Então, vai gerar um pH menor que 7. Então, também uma solução. Opa, colocando básico. Também uma solução ácida. Então, o único que vai ter, gerar uma, eu tenho uma base, é a letra C. Beleza? E por quê? Deslocamento de equilíbrio também, se quisesse, né? Por quê? Se é uma base, né, vai liberar uma pequena quantidade de íons, que é uma base fraca, mas libera uma pequena quantidade de íons OH-. O OH-, ele reage. H3O+, gente, é uma forma mais completa de representar o H+. A forma simplificada de H3O+, é H+. O OH-, ele consome o H+. Então, vai diminuir a concentração de H+ no equilíbrio. Diminuindo a concentração, o equilíbrio desloca no mesmo sentido, porque o equilíbrio começa a produzir aquilo que está diminuindo, no sentido de repor o que está sendo perdido. Então, o equilíbrio desloca para a direita, deixando rosa. Era outra forma de pensar. Beleza? Pegar as questõezinhas aí, pensar um pouquinho mais. Tá bom? Vamos lá? Próxima questão. 59. Ok, uma de pilha, agora uma de eletrólise. A reciclagem do alumínio no Brasil
é fonte de renda para coletores de material reciclado, além de proporcionar relevante economia de recursos e energia quando comparado à produção do metal por meio da eletrólise da alumínio fundida. Uma lata de refrigerante vazia pede em média 13,5 gramas e consome uma carga de 1 Faraday, corresponde a 96.500 coulombs, para cada mol de elétrons envolvidos. Então, a carga, cada 1 mol de elétrons passando pelo circuito, isso gera uma carga de 96.500 coulombs, que corresponde a 1 Faraday. Bom, o tempo de eletrólise necessário para a produção da massa de alumínio correspondente a uma lata de refrigerante. Então, peraí. Ele deu a equaçãozinha, galera. AL mais 3 elétrons formando AL0. Então, o que é importante? A proporção do balanceamento. Olha lá. Proporção aqui do balanceamento, ó, 3:1. A proporção do balanceamento não indica a proporção em mol. Então, eu preciso, ó, de 3 mol de elétrons passando pelo circuito para gerar 1 mol de alumínio. Então, cada 3 mol de elétrons passando pelo circuito gera 1 mol de alumínio. Tá? Cada 3 mol de elétrons passando pelo circuito gera 1 mol de alumínio. Bom, ele quer produzir 13,5 gramas. Então, para produzir 13,5 gramas, qual é a carga que eu preciso? X. Coulomb em cima, ó, coulomb embaixo. Grama em cima, grama embaixo. A parte de baixo eu tiro sempre da equação. Quanto que eu tenho? 3 mol de elétrons. Quanto que isso vale para mim em coulombs? Ó, cada mol corresponde a 96.500 coulombs. Como eu tenho 3 mols, isso gera uma carga para mim de 3 vezes 96.500 coulombs. Isso é suficiente para produzir 1 mol de alumínio. Mas quanto vale 1 mol de alumínio em gramas? Aí eu vou constar a tabela periódica e vira massa molar. Massa molar do alumínio, 27. Então, 1 mol, 27. Então, se tivessem passando 3 mols de elétrons, 3 vezes 96.500 coulombs, isso produziria 27 gramas. Como eu quero produzir só 13,5, eu preciso de X. Isso vai dar um total de 144.750 coulombs. Beleza? Bom, essa é a carga que eu preciso. Como ele quer saber de tempo, né? O que é a física? Como você calcula a corrente? É a carga pelo ΔT, que passa um certo intervalo de tempo. Multiplica em cruz. Q é igual a I vezes T. Lembrando, carga coulombs, o I é a corrente, amperes, e o T é o tempo em segundos. Então, perguntou de tempo ou corrente, tem que aplicar o kit. Então, eu fiz a regra de 3 e descobri a carga do processo. A carga do processo foi 144.750. A corrente, ele falou, ó, passando uma corrente de 10 amperes. 10. E o tempo é o que ele quer saber. Então, isso vai dar 14.475 segundos, tá? E dividido por, né, como alternativas estão em minutos, eu divido por 60. Então, você vai achar 241,25 minutos. Aproximadamente, ó, 240 minutos. Uma questãozinha, galera, sem quem, né, quem souber o conceito, uma questãozinha tranquila de eletrólise. Só fazer a estequiometria, achar a carga e jogar no kit. Beleza? Próxima questão, galera, vamos lá. O 2,4-D, como é conhecido no setor agrícola, né, o ácido 2,4 de clorofenoxiacético, é um herbicida que está dentre os 5 agrotóxicos mais utilizados no Brasil. O nome do grupo funcional, né, da função orgânica aí, grupo funcional oxigenado, ligado a um carbono sp2. Eleve como hibridação. O que você tem que lembrar de hibridação? Toda vez, vou simplificar aqui, porque tem uma aula inteira para chegar nesse sp2, sp3, vou simplificar, que é o suficiente. Todo carbono que só faz ligações simples, ele tem uma hibridação do tipo sp3. Todo carbono que faz uma ligação dupla e duas simples, quem assistiu uma aula de hibridação sabe que ele é híbrido do tipo sp2. E toda vez que o carbono fizer uma ligação tripla ou duas duplas,
Esse carbono, ele tem uma hibridação do tipo sp. Então, se ele fizer só ligações simples, sp3. Se fizer uma dupla, sp2. Se fizer duas duplas ou uma tripla, ele tem uma hibridação do tipo sp. Isso é, a gente dá uma aula inteirinha de hibridação para chegar nessa conclusão depois, que é o suficiente para você fazer a maioria dos exercícios, quase todos praticamente. Ele quer o nome do grupo funcional oxigenado ligado a um carbono sp2. Hum, então, peraí, o que é um carbono sp2? É um carbono que faz dupla. Então, peraí, ó. Todos esses carbonos aqui do anel aromático são híbridos sp2. Ah, então, peraí. Qual é a função aqui, ó, o cloro, que está ligado a um carbono sp2? É a função aleto orgânico, mas ele quer um grupo funcional oxigenado. Então, não é o cloro que eu vou analisar. Então, o oxigênio é esse daqui, ó, o oxigênio ligado ao carbono sp2, né? Esse carboninho aqui, ó, ele faz uma dupla, então ele tem uma hibridação do tipo sp2. Então, o grupo funcional ligado a ele, oxigenado, é esse oxigênio aqui. Oxigênio entre carbonos, função éter alternativa A. Eu não tinha que saber função orgânica e saber o tipo de hibridação, o que é um carbono sp2, que é um carbono, né, que tem uma geometria trigonal plana, que faz uma dupla ligação. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, valeu, até a próxima, se Deus quiser.